Você já deve ter visto passar aí na sua rua vários ômegas, inclusive hoje ele virou carro de pedreiro, né? Mas a gente vai falar da versão brutal dele, o Lotus Calton, em mais um episódio da história do automobilismo. Hoje eu vou contar pra vocês a história desse carro incrível, que eu tenho o sonho de ter um ômega na garagem pra transformar em uma réplica decente do Lotus Calton. Porque tem muita gente aí que grava vídeo no YouTube dizendo que tem Lotus Calton no Brasil e dá pra você ver que não é não. É só uma réplica e muito mal feita, né? Mas eu quero fazer uma réplica legal, decente. E no final desse vídeo eu vou fazer uma proposta com vocês. Mas agora nós vamos para a história desse carro espetacular e incrível. Que olha, dava trabalho para Ferrari, para Porsche e para a polícia. Você vai entender mais agora. Com o início dos anos 90, houve uma explosão de supercarros, que inclusive já contei a história de alguns aqui no canal, como o Bugatti EB110, o lendário Jaguar XJ220 e o meu sonho de consumo, o McLaren F1. Mas também começou um movimento de sedãs de alto desempenho. Um exemplo era o BMW E34 M5 e o Mercedes-Benz 500e. Mas a gente também pode colocar nesse pacotão aí o 190e, que também era um sedã de alto desempenho e que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Mas já, por que começar o vídeo falando desses carros? Bom, amigo, é que se não fosse por eles, talvez o Lotus Calton nunca tivesse existido. Bem, para começar essa história desse carro incrível de hoje, vamos voltar a 1990, onde a Vauxhall tinha como seu carro principal o Calton, que era um sedã de médio porte. E só para contextualizar você mais um pouco, o Calton era o mesmo modelo Opel Omega, que mais tarde seria vendido aqui no Brasil como Chevrolet Omega. Lembrando que nessa época, tanto a Vauxhall como a Opel também eram da GM. Mas como a Vauxhall, que não tinha uma divisão esportiva, poderia fazer para ter um carro esportivo para bater de frente com a concorrência alemã? Bem, foi nessa época que também a Lotus pertencia à GM, e foi aí que a Vauxhall recorreu à marca verde para criar o seu sedã esportivo de alto desempenho. Então algumas unidades do Calton foram entregues à Lotus, e aí começaria a saga de modificações e aprimoramentos do carro. A primeira coisa a ser modificada foi a sua aparência, que ganhou um capô com saídas de ar e novas saias laterais, e também um novo para-choque dianteiro e traseiro mais aerodinâmicos. O Calton já era basicamente bem aerodinâmico de fábrica e não gerava muito arrasto. Em time que se tá ganhando não se mexe, né, galera? Mas as verdadeiras modificações vieram no motor, onde ele saiu de 3 litros e foi para 3.6 litros biturbo, lembrando que era um motor 6 em linha. As modificações no motor foram o aumento do cabeçote, uma nova usinagem das câmeras de cilindro, uma troca de virabrequim por um mais resistente e de melhor rendimento. Os pistões tiveram seu diâmetro aumentado, as válvulas de escape e de admissão também tiveram redimensionamento. Foram adicionados um novo par de bombas de água para melhorar a refrigeração do motor e um novo radiador maior e mais eficiente também foi adicionado. Mas não para só por aí, foram colocados 2 turbos Garrett T25 que forneciam sozinhos 0,7 bar de pressão ou 10 PSI. Bom, todas essas mudanças fizeram o motor chegar a incríveis 377 cavalos, com outras fontes afirmando 382 cavalos e absurdos 47 kg de torque. O carro podia chegar a uma velocidade máxima de 290 km por hora. A transmissão era uma ZF manual de 6 velocidades, derivada da mesma transmissão do Chevrolet Corvette, mas dimensionada para os padrões de potência e desempenho do Calton. Na parte interna do carro, a única coisa que o diferenciava de um Calton padrão era o emblema da Lotus, que estava no volante e no painel do carro. O intuito de tudo isso ser feito era que a Vauxhall pretendia pôr o carro no BTCC e a Opel pôr ele no DTM. Mas esses planos nunca se concretizaram, apesar de que versões tanto do Omega como do Calton padrão já tenham corrido nesses campeonatos. Mas o objetivo era bater de frente lá na DTM com BMW M3 DTM e Mercedes 190e DTM, que estavam fazendo a festa no campeonato alemão.
Foram produzidos algo em torno de 950 a 960 exemplares, dependendo da fonte de pesquisa que você usar. Pois nessa época, a crise dos anos 90 já estava abalando o mundo automotivo. Mas o Carlton iria abalar ainda mais o mundo. Na verdade, ele iria abalar era a polícia de uma pequena cidade na Inglaterra. Bem, agora que você sabe os limites do Carlton, vou te contar a história de um modelo que ficou muito famoso nas manchetes policiais da Inglaterra. Bom, em um dia, um proprietário de uma unidade do Lotus Carlton, que vivia em West Midlands, teve o seu carro roubado na frente da sua garagem. O carro tinha a placa 40RA. E você achando que só no Brasil essas coisas acontecem, né? Sabe de nada, inocente. Bom, mas ele não sabia que seu carro roubado viraria uma celebridade inglesa, mas de uma forma nada agradável. Depois do roubo do carro, a polícia de West Midlands começou a receber denúncias de uma gangue de ladrões que roubavam cigarros e bebidas alcoólicas de pequenos mercadinhos pela cidade e saíam em fuga em um carro de alta velocidade. E foi aí que, em uma bela noite na Inglaterra, que a polícia se depararia com o Carlton roubado na frente da sua delegacia e com uma movimentação estranha no mercadinho ali em frente. Mas o carro não estava lá para ser devolvido ao dono, e sim porque os ladrões estavam roubando o mercadinho em frente à delegacia. Os caras já estavam tão confiantes com o carro e com a potência que ele tinha, que eles sabiam que conseguiriam fugir da polícia facilmente. E nessa noite a polícia iria passar uma vergonha tremenda. Segundo os relatos de um policial que estava de plantão naquela noite, aconteceu mais ou menos assim. Nos dirigimos até o mercadinho, vimos a movimentação e demos voz de prisão aos ladrões, que simplesmente ignoraram, saíram correndo, entraram dentro daquele carro e nós também corremos para as nossas viaturas. Mas sequer conseguíamos chegar perto do carro dos bandidos em alta velocidade. A nossa viatura mal conseguia chegar a 120 km por hora. Fecha aspas. Essa situação se tornaria corriqueira na pequena cidade, onde quase todas as noites a polícia perseguia o Carlton com a placa 40RA roubada em altíssima velocidade pelas pequenas ruas da cidade. Chegou ao ponto do delegado da cidade falar o seguinte, abre aspas, simplesmente não conseguimos chegar perto da coisa e parece improvável que faremos. Fecha aspas. Bom, a polícia estava tão desmoralizada perante o Lotus Carlton roubado dos bandidos que, segundo alguns contam, que até o helicóptero da polícia foi superado pelo carro. Segundo outros relatos, a polícia passava tanta raiva com o Carlton roubado que tentaram fazer barricada, jogaram os famosos espinhos para furar os pneus, mas simplesmente nada dava certo, os caras sempre conseguiam fugir. E então foi aí que o governo inglês começou a questionar o porquê desse carro existir e do porquê ele ser vendido ao público. O carro foi chamado pelo governo de inseguro e irracional e também foi criticado pelo tabloide Daily Mail, que acusava a Vauxhall e a Lotus de fazerem um carro para bandidos. Eu sei que o Ômega tem cara de carro malvadão, mas falar que ele foi feito para bandidos aí já é exagero, né? Segundo também o tabloide, o porta-malas do carro era tão grande que os bandidos podiam roubar o que eles quisessem, sem se preocupar se iria caber ou não, pois eles sabiam que o carro daria conta. Mas graças a Deus, toda essa campanha de cancelamento antes do Twitter existir não foi pra frente. Na verdade, impulsionou a procura pelo veículo, que infelizmente já não era mais produzido. E segundo algumas fontes de pesquisa que eu usei aqui para esse vídeo, foram enviadas tantas cartas para a Vauxhall e para a Lotus pedindo o retorno da fabricação do Carlton, que eles não sabiam onde guardar tantos papéis. Mas infelizmente, nunca mais seria fabricado um sedã tão alucinante e incrível como esse carro. Mas ele foi muito importante para o mundo automotivo e mostrou que para ser um super carro, entre aspas, você não precisa necessariamente de um motor central e ser duas portas, mas sim poder levar a sua família com segurança, esportividade e muito conforto para dar um rolê por aí.
Agora vem aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 com o sininho das notificações ativado e comentar aí para mim por onde você conhece a história do Lotus Calton, se já conhecia, se tá conhecendo agora. Deixa aí nos comentários. Olha, como eu falei no início do vídeo, eu tenho o sonho de ter um Ômega na garagem e conseguir fazer uma réplica decente de um Calton aqui pra gente poder filmar pro canal mesmo. Mas eu vou fazer um desafio com vocês. Quando chegarmos aos 100 mil inscritos, eu vou atrás de um Ômega 3.0, o famoso Ômega de motor alemão. É interessante, né? O motor é alemão, mas na Alemanha é só motor. É piada de tiozão, esquece. Eu vou montar um Calton em cima desse carro. Mas eu vou fazer uma coisa ainda. Eu vou sortear alguns de vocês para dar uma volta comigo em Interlagos. Esse é o meu sonho, levar um Calton, é uma réplica, né, de um Calton para dar uma volta em Interlagos, mas uma réplica decente. Inclusive eu quero colocar a mesma cavalaria do Calton original na réplica. Que tal a gente conseguir fazer esse sonho virar realidade, hein? Então, já começa a compartilhar aí o vídeo com seus amigos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!